Fala aí galera, uma boa noite para todos. Vamos falar um pouquinho aqui dos times do Nordeste no Campeonato Brasileiro, né? Nós temos 4 representantes do Nordeste na Série A: o Ceará, o Sport, o Bahia e o Fortaleza. O Sport que acabou o seu jogo agora, né? Vamos falar primeiramente do Sport. Tava esperando exatamente a partida do time pernambucano acabar contra o Grêmio, agora, né? Venceu 2-1. Vou falar um pouquinho desse jogo, vou falar um pouquinho também da sequência de todos os times aí, certo? Antes, vou convidar cada um de vocês aí que está assistindo a se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele joinha aqui, ativar as notificações, ativar o sininho para você receber notificações aqui do nosso canal, beleza? E também se inscrever lá nas nossas redes sociais, você acessa o link aqui na descrição do nosso vídeo. Como eu falei, né, a primeira equipe que eu vou comentar um pouquinho aqui é o Sport. Venceu agora a equipe do Grêmio fora de casa, né, um jogo heróico da equipe do Sport. Estava acompanhando o jogo aí desde o começo, fez um gol logo no comecinho, um belo lançamento, né? Do Betinho para o Patrick. Patrick dentro da área escorou bonito para fazer o primeiro gol e se segurou, né? Foi um bombardeio da equipe do Grêmio. O Grêmio passou o jogo quase todo, né? Amassando o Sport, criando algumas oportunidades, nenhuma muito clara. O Sport se defendeu muito bem, né? Teve várias finalizações do Grêmio, principalmente no segundo tempo. O Grêmio ficou muito perto de fazer o gol em diversas oportunidades, só que o Sport se segurou. Quando não foi na qualidade, né? Foi na sorte. Alguns jogadores recebiam a bola em condições de finalizar e não conseguiam bater bem. O PP recebeu uma bola com um gol escancarado, a bola deu uma quicadinha, ele bateu a bola na lua. E o Sport, numa jogada de contra-ataque, sofreu um pênalti e ampliou o placar. O Grêmio diminuiu para 2-1, mas o Sport conseguiu segurar aí o resultado. Com esse resultado, o Sport sai da zona de rebaixamento, vai para 7 pontos e fica em 14º colocado. A sequência do Sport não era das melhores, só tinha vencido na estreia contra o Ceará. Depois disso, só derrota, né, e um empate com o Atlético Goianiense, né? Perdeu para o Vasco, para o Santos, para o São Paulo e para o Coritiba. Aí venceu agora a equipe do Grêmio e conseguiu aí se colocar de volta na briga aí, né? Saiu da zona de rebaixamento a equipe do Sport. O Sport que está numa situação meio complicada, né, financeiramente, mas com essa vitória aí pelo menos dá uma motivação a mais para a equipe. A chegada do Jair Ventura pode modificar um pouco o panorama do Sport aí no campeonato. Outra equipe que também teve uma troca de treinador foi o Bahia. Só que o Bahia ainda não tem definido seu treinador, pelo menos até agora. O Bahia ainda está com um jogo a menos, né? Está com 6 jogos e está com 8 pontos. Está em 12º colocado. Ontem perdeu para o Flamengo, um jogo absurdo, né? 5-3 para a equipe do Flamengo. Mas o Bahia aí mudou seu treinador. Vamos dar uma olhada também na sequência da equipe do Bahia. Venceu os 2 primeiros jogos contra o Coritiba e o Red Bull Bragantino. Empatou com o São Paulo, perdeu para o Ceará, empatou com o Palmeiras e perdeu agora para o Flamengo. Esses são os 6 jogos da equipe do Bahia. Tem um jogo a menos ainda para fazer. Até certo momento, o Bahia era o time melhor colocado dos nordestinos, né? Era o time que estava lá em 6º colocado, estava com posicionamento lá para a Libertadores. Só que realmente essa má fase do Bahia aí nos últimos jogos, né, realmente foram o quê? 2 pontos nos últimos 4 jogos. Né? O início foi muito bom, 2 vitórias em 2 jogos, mas depois uma série aí já de 4 jogos sem vencer e o Bahia tá caindo aí pela tabela, já tá na parte de baixo, né? Nesse começo de competição, a tabela muda bastante, né? E rápido. Mas o time do Bahia, eu acho que tem qualidade também aí para pelo menos se manter aí nessa parte do meio da tabela. E também agora vamos falar um pouco da dupla cearense, quando eu gosto de falar dos dois juntos, né? O Ceará e Fortaleza. Porque os dois protagonizaram outro clássico, mais uma vez agora. E mais uma vitória do Ceará em um clássico contra o Fortaleza. Tá realmente se dando a melhor aí o time do Ceará. Só que, um detalhe. Esse clássico agora foi um pouco diferente daquele clássico que a gente viu na Copa do Nordeste. Nesse jogo agora, o Ceará não teve todo aquele domínio que teve na Copa do Nordeste. Contra o Fortaleza jogaram bem, dominaram a partida inteira, pô. Mesmo o Fortaleza com a posse de bola, com chegada ofensiva, não assustava o time do Ceará. E o Ceará no contra-ataque era muito mais perigoso que o Fortaleza. Isso na Copa do Nordeste. Nesse jogo agora foi um pouco diferente. O Fortaleza um pouco mais incisivo e o Ceará com um pouco menos de saída de bola. Então não teve esse controle todo, apesar de ter vencido o jogo. O Fortaleza está em 10º colocado com 8 pontos, a mesma quantidade de pontos do Bahia, só que tem um jogo a mais que o Bahia, né? Tem 7 jogos, está completo aí, normal, com as 7 rodadas, a equipe do Fortaleza. E eu tô sentindo nesse ano, principalmente depois desse retorno agora da pandemia, né, dessa paralisação,
o Fortaleza está sentindo dificuldades em imprimir o seu ritmo de jogo. É claro que, olhando a tabela de classificação, não é uma coisa ruim para o Fortaleza. Só que eu não estou vendo aquele volume de jogo que o Fortaleza tinha no ano passado. Isso pode ser preocupante. Mas, olhando para a tabela também aqui, o Fortaleza não está mal. Mesmo assim, ó, são 8 pontos, né? Tá em 10º colocado. Só que os times da zona de rebaixamento, que é o Botafogo, tem 7, um ponto a menos. Então tá muito embolado, ainda é começo de competição. Vamos ver aí como se estabiliza na tabela aí o time do Fortaleza. Espero que nessa faixa aí também, né? Na parte de cima aí o time do Fortaleza. E o Ceará, hein? O Ceará, rapaz, que começou meio mal, né? O campeonato começou meio mal, não, bem mal. Começou perdendo para o Sport, empatou com o Grêmio, perdeu do Atlético e perdeu para o Vasco. Pegou o Bahia, clássico nordestino, venceu por 2-0, venceu o Atlético Goianiense também no último jogo e venceu o Fortaleza no clássico. Então, no Campeonato Brasileiro, são 3 vitórias seguidas do Ceará. Tá engatando aí, né? Tá voltando. Quem sabe tenha sido até ressaca do título aí do Ceará da Copa do Nordeste, né? E entrou desligado no Campeonato Brasileiro. Claro, jogou contra o Sport logo depois de ter ganho o título. Aí realmente pode ter sido um pouco de deslizes, né? Entrou desligado no jogo. Eu acho que o Ceará é mais time que o Sport, né? E o Sport realmente fez uma boa partida. Mas depois, olha a tabela do Ceará. Grêmio, Atlético e Vasco. O Grêmio, queira ou não, é um time grande. O Atlético Mineiro está vencendo agora o São Paulo, está indo para 3º colocado. O Vasco está no G4 também, está em 4º colocado. Foi ultrapassado agora pelo Atlético Mineiro. Então foi uma tabela difícil para o time do Ceará. Mas agora o time já vem com uma fase melhor. 3 vitórias seguidas do Sport e de 1 ponto pulou para 10. Entrou na zona de Libertadores. E só saiu agora porque o Atlético Mineiro está vencendo e está ultrapassando então a equipe do Ceará, né, na tabela de classificação. Mas esse ano, gente, eu tô vendo com bons olhos essas campanhas dos times nordestinos. Eu tô gostando, tô achando interessante aí o Ceará voltando, o Bahia também melhorando, né? O Bahia começou bem, tá um pouco mal das pernas, mas o Bahia tá com um time consistente, né? Jogando bem algumas partidas. Até o jogo contra o Flamengo eu não achei que foi tão mal, não. O Flamengo é que teve uma noite brilhante no ataque, mas mesmo assim o Bahia ainda fez 3 gols. Então, não acho que tenha sido uma tragédia. Né? E com a mudança de técnico pode ser que o time se estabilize melhor. E o Fortaleza tem muita qualidade, me traz um pouco dessa preocupação, mas os resultados foram bons. Né? Venceu o Goiás, venceu o Bragantino, conseguiu um empate com o Corinthians e com o Botafogo. E o Fortaleza eu vejo também com bons olhos esse início. E eu espero que continue assim, até o final da competição, todos os nordestinos fora da zona de rebaixamento, né? Todo mundo se mantendo aí na Série A e mais nordestinos subindo. Vamos torcer para que isso aconteça e agradeço a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso canal. Se inscreve aqui, viu? Deixa aqui o like e acompanha lá nossas redes sociais. Grande abraço a todo mundo, valeu e uma boa noite aí para vocês. Valeu, gente. Até mais, hein?